Olá, telespectadores da Teresópolis TV, programa Opinião. Estamos aqui, mais uma vez, para falar do que vai acontecer nos próximos 2 ou 3 meses. É preciso preparar o coração, é preciso preparar a razão, é preciso preparar o espírito para aquilo que vem pela frente. Nós vamos viver uma das piores eleições que o Brasil já teve em toda a sua história. Uma eleição complicada, uma eleição baseada na mentira, nos ataques verbais e talvez até ataques físicos, e tomar cuidado para que isso não resvale para mortes. O Brasil está vivendo um momento muito delicado em que a política saiu do campo da palavra e foi para o campo da agressão e das agressões violentas. A violência que nós esperamos não é boa para o país e não é boa para o povo brasileiro. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas falas, nós vamos ter que tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos para que, na rua, você não sofra ataques de um lado e nem do outro. A sorte está lançada. Então, daqui para frente, o que nós vamos ver é um espetáculo grotesco entre a velha disputa do século XX, nem parece que nós estamos no século XXI, entre o capitalismo e o comunismo. É engraçado, é interessante a gente observar o que são as narrativas. Veja bem, o capitalismo venceu. O capitalismo venceu. Nós tínhamos aí até 1989, 1990, nós tínhamos Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Romênia, Albânia, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, China, União Soviética, Lituânia, esses daí nem se conta, porque eram quase, faziam parte da União Soviética, então a gente não pode contar isso. Polônia, tudo dentro da sacola do comunismo. E a luta da Rússia, da União Soviética e da China de expandir esse comunismo para o mundo ocidental. Então, nós temos, do outro lado, os Estados Unidos, com os seus aliados, inclusive o Brasil, Inglaterra, França, Alemanha Ocidental, Itália, que, de certa forma, defendiam e estavam dentro do espectro capitalista, ou como o liberalismo. O liberalismo, a gente tem que tomar cuidado com essa palavra, porque o liberalismo nos Estados Unidos significa uma coisa e na Europa significa outra, né? E para nós aqui significa aquilo que os Estados Unidos acreditam. Mas vamos voltar para os dois, capitalismo e comunismo. Nesse meio de tempo, a Itália acabou elegendo governos, de certa forma, socialistas, a Alemanha, a França, né, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia e outros aí, com o nome de social-democracia. Com a queda do Muro de Berlim, tudo isso desabou. A única coisa que sobreviveu do comunismo foi China, Vietnã, Cuba e Coreia do Norte. Na Europa, tanto na Itália como na Alemanha, como na França, vicejou durante muito tempo a social-democracia. Com a vinda da eleição da Angela Merkel, a social-democracia na Alemanha saiu do governo, mas o programa de governo continuou o mesmo, não mudou, né? Então, essa história de capitalismo e comunismo precisa ser repensada. Nós temos que parar para pensar se é isso mesmo. A minha pergunta, por exemplo, é desde quando o PT foi comunista? Desde quando a social-democracia do Fernando Henrique Cardoso foi comunista? Quem foi que privatizou os nossos bancos?
privatizou as nossas empresas. O governo Bolsonaro, que é o governo liberalista, né, privatizou quantas empresas no Brasil? Ele fez até reforma agrária, segundo consta aí, uma reforma agrária melhor do que a reforma agrária do PT. Então temos que parar com isso e fazer a nossa política local. Mas esquece o comunismo, o brasileiro não aceita isso. Brasileiro, 98% da população brasileira é cristã. O comunismo combate o cristianismo. Então esquece, ninguém vai impor comunismo no Brasil. O Lula nunca foi comunista. O Lula era sindicalista. O Lula, para quem não sabe, vem de uma vertente do PT chamada Trabalho. A vertente, o PT foi fundado por umas 10 ou 12 vertentes diferentes, tá? Cada uma com pensamento diferente. A do Lula era ligada à Igreja Católica, portanto, o Lula é um católico. Talvez não praticante, mas é um católico. Agora, começou a campanha. Vai voltar tudo novamente. Comunismo! Comunismo daqui, comunismo dali. Para, gente. Para. Põe a cabeça no lugar. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, até desapareceu. Hoje é o Cidadania. O PCB, Partido Comunista, o PCdoB, Partido Comunista Brasileiro, em toda a vida dele conquistou apenas um estado, que foi o Maranhão, com Dino Flávio. Não, nós temos muita coisa para discutir. Então vamos discutir o Brasil. Vamos discutir a questão da fome no Brasil, que está matando brasileiros aí. Vamos discutir a questão do Auxílio Brasil, por exemplo, que só vai vigorar até dezembro. Por que até dezembro? Sabe? Nós não temos um programa de suporte para a pobreza nacional. Nós não temos um programa que garanta, por exemplo, condições mínimas de sobrevivência para a maioria dos brasileiros. Então, o que nós temos pela frente? Que tipo de governantes nós vamos ter pela frente? Ontem, o Jair Bolsonaro disse no lançamento da sua campanha que do que vale um Brasil, um país rico, se tem um presidente bêbado, ex-presidiário, que mais? Ele usou uma outra palavra aí, pejorativa também para o Lula. Eu fico me perguntando, o presidente da República pode falar nesses tons do seu adversário? E depois, se ele perder a eleição, ele vai vir choramingar porque o Lula está me perseguindo. Ora, faça campanha de alto nível. Vamos fazer campanha de estadista, não é campanha de briga de moleque de escola. Nós temos que parar para pensar o que é bom para o país. Se o Lula é um bêbado ex-presidiário porque foi preso, segundo a justiça, ilegalmente, então ele é um ex-presidiário que não devia ter sido preso, o Bolsonaro é um mentiroso. Quantas vezes o Bolsonaro já mentiu para esse país e se desmentiu no dia seguinte? Qual a diferença entre um alcoólatra e um mentiroso? Qual é a diferença entre um bêbado e um mentiroso? Qual é a diferença entre um ex-presidiário, entre aspas, e um homem que ataca mulheres e ataca gays no Brasil inteiro, que não aceita a divergência? Qual é a diferença entre um homem que foi preso porque, segundo consta, roubou a Petrobras e um homem que tem 2 pastores e um ministro da Educação roubando dinheiro dos nossos estudantes, dos nossos filhos nas escolas brasileiras? Qual que é a diferença? Saiu do roto e caiu no amarrotado? O que nós vamos ter que escolher aqui no Brasil agora? Entre 2 homens que roubam. Um porque não bebe porque diz que é evangélico, que é mentira também, ele nunca foi evangélico. Evangélico é a mulher dele. O outro porque bebe e roubou a Petrobras. Só que cadê a presidência da Petrobras, os diretores da Petrobras da época? Cadê o Ministério Público? Cadê a Câmara dos Deputados que estava aí funcionando quando o Lula foi presidente? Por que não denunciaram ele na época? Por quê? Foram prender ele depois que ele saiu do mandato. Então, gente, temos que pensar no Brasil o seguinte: o Bolsonaro é o melhor para o Brasil? Vamos eleger o Bolsonaro.
Lula é o melhor para o Brasil, vamos eleger o Lula. E ponto, e acabou. Ou é o Ciro, vamos todo mundo votar no Ciro. É a Simone Tebet, vamos votar no Simone Tebet. É o Felipe Dávila, é o Emael, é o Janones. É isso que nós temos que pensar no Brasil. E ouvido para as coisas boas. E vamos evitar que nossos amigos, nossos irmãos morram na rua por causa de política, por causa de dois homens que querem nos governar, mas que, na verdade, são inimigos do nosso povo. Todos inimigos do Brasil. Será que o Brasil tem um amigo em que a gente possa votar? Abraço a todos.